Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o engenheiro Antônio Carlos Gonçalves. Ô Fifi, outra questão que eu queria abordar com você e que a população santista vem aí, algumas pessoas foram contra, outras até gostaram pelo desenvolvimento e tal, que é com relação a essas construções, né, essas torres que vieram aqui para a nossa cidade de Santos. E você foi secretário de obras durante muitos anos à frente da Prefeitura de Santos. Eu queria até que você, como secretário, falasse da sua opinião e explicasse para aqueles telespectadores que são contra e que criticam até hoje estas obras que estão... E outras vão vir por aí, inclusive ali onde era o Pão de Açúcar, um prédio de 43 andares. Isso. Santos verticaliza já desde a década de 50, 60. Foram as primeiras grandes edificações na orla da praia. Porque a cidade não tem terrenos realmente, ela tem uma dificuldade muito grande para que você possa avançar em termos de habitação. Tem alguns dados que são interessantes. A cidade mantém quase que a mesma população nos últimos... Desde que Betioga se emancipou, a cidade não muda muito em termos de população, desde 84, 86, na ordem dessa época aí. São 420, 415 mil habitantes. E a cidade não para de verticalizar. O que a gente percebe é que a área de região de retroporto cresceu muito, invadiu áreas que anteriormente eram áreas residenciais. Em contrapartida, a cidade começou a verticalizar de uma forma maior, e aí essa altura das edificações, muito se discute quanto à ventilação da cidade, que está mais abafada, por causa desses prédios mais altos. Realmente ela está mais abafada. Se você pegar a região intermediária e central, ela é muito mais quente que a região da orla. Mas não por causa desses prédios que estão sendo construídos agora. Santos tem mais de 4.500 edifícios grandes. Estão sendo, nos últimos 15 anos, a Prefeitura deu, entre aprovação, carta de habites e obras que ainda estão em execução, aproximadamente 300 edifícios com mais de 15 pavimentos. Quer dizer, não chega nem a 10% do que já tinha edificado. Uma outra coisa, os prédios que estão sendo construídos hoje não são um do lado do outro, porque os terrenos já não existem mais nessa característica. Então é um prédio aqui, outro prédio do outro lado. Os prédios, apesar de serem mais altos, eles são mais esbeltos, eles são mais finos, porque a taxa de ocupação, o índice de aproveitamento, que significa a área construída, continua a mesma que era a época que tinha uma limitação de gabarito. Então, antes você podia fazer 5 vezes a área do lote, antes dessa aprovação do último plano diretor, continuou 5 vezes e agora caiu para 4 vezes, conforme a largura da rua. Agora, é uma tendência à verticalização. O que eu acho que está errado e que precisa, de alguma forma, disciplinar é esse adensamento. O adensamento de verticalizado está muito próximo da região da orla da praia, a região intermediária não tem adensamento verticalizado ainda e teria que ter uma distribuição melhor, porque aí você conseguiria, de alguma forma, deixar as ruas com menos impacto de trânsito. Eu acho que o que as pessoas reclamam com razão é quando você tem uma casa em determinada rua, uma que ficou emblemática em Santos, é a Clei Presgrave do Amaral, aqui no Gonzaga. Eram só casas, terras ou sobrados, e entraram 3 torres com mais de 20 pavimentos. É claro que aquela rua adensou muito, e o trânsito naquela rua ficou muito mais complicado do que era anteriormente. Onde morava uma família, passou a morar 50, 60 famílias. Então você tem um impacto de trânsito nessa rua especificamente. Por isso que essa distribuição ao longo da ilha é importante para que você não tenha impacto. Agora, Fifi, com relação a esse prédio de 43 andares, ali onde era o Pão de Açúcar, o grande questionamento também de algumas pessoas da população de Santos é com relação ao solo, por ser próximo da praia. Você, como engenheiro e como ex-secretário de obras, aquele solo ali, ele está preparado? Ou será que há uma engenharia que está sendo preparada? Claro que você não faz parte da construtora, mas como engenheiro você pode, de repente, falar para os nossos telespectadores para que aquela edificação de 43 andares, ela fique firme e forte ali? Então, antes de falar do solo, eu acho que uma edificação de 43 andares em frente à praia já não é uma coisa que seja aceitável. Aí você começa a impactar. Você começa a criar uma sombra na faixa de areia da praia. Isso é fato. Conforme o período do ano, vai ter uma sombra na faixa de areia da praia. Um exemplo claro disso é a Praia de Pitangueiras, no Guarujá. Grandes edificações, altas edificações em frente à praia. Você chega no verão,
no Guarujá você não tem sol na praia de Pitangueiras por causa da sombra dos prédios. Então, um prédio de 43 andares você poderia colocar na região intermediária. A questão técnica de segurança não tem problema algum, porque as fundações elas são profundas. Naquela região ela deve pegar a estaca de 50 a 60 metros de profundidade, nessa ordem de grandeza, ou às vezes até um pouco mais por causa do peso do prédio. Então não tem problema de segurança, mas problema de qualidade ambiental, sem dúvida alguma, não é recomendável que você tenha uma legislação que permite, em frente à praia, prédios tão altos. Então quem pegava a praia ali em frente ao Pão de Açúcar e falava, se ligar para a amiga ou para o amigo, ó, você me encontra lá em frente ao Pão de Açúcar, ele não vai mais ter esse ponto de referência, porque tem a sombra, né? É conforme a estação do ano, porque conforme a estação do ano o sol tem uma trajetória diferenciada, né? Verdade. Eu acho que no verão não tem problema, mas nessa época que a gente está agora, de outono e inverno, o sol tem um trajeto diferente, vai dar sombra na praia, sim. Agora, Fifi, uma outra questão também que a gente vem abordando aqui no Conexão Metropolitana, tanto aqui quanto na Rádio Terra, é com relação, claro que também não lhe diz respeito enquanto secretário de obras, ex-secretário de obras, mas dentro da sua secretaria, acredito que houve essas conversas com relação ao Corpo de Bombeiros. Poxa, um edifício de 43 andares, será que Santos tem uma viatura, uma escada Magiros, que se Deus o livre acontecer um incêndio lá no 43º andar, como que são feitas essas conversas através da Secretaria de Obras, do Poder Público, junto com o Governo do Estado, para poder equipar melhor a guarnição do Corpo de Bombeiros? Então, todos os projetos aprovados em Santos, eles passam por uma aprovação no Corpo de Bombeiros. Faz parte da documentação enviada à Prefeitura à época que é enviado o projeto arquitetônico, o projeto aprovado do Corpo de Bombeiros. Essas edificações novas, elas têm uma diferenciação em termos de segurança para os prédios mais antigos, que são as escadas pressurizadas e a porta corta-fogo. Então o incêndio está ocorrendo no apartamento, a evacuação do prédio é normal porque as pessoas estão descendo pela escada sem contato com a chama. E na escada dificilmente tem incêndio por causa das condições construtivas desse local. E o Corpo de Bombeiros, eu imagino que ele tenha a condição de apagar esse incêndio, seja qual for a altura, porque senão ele não aprovaria esses projetos que têm a chancela dessa corporação. Então, em termos de segurança de Corpo de Bombeiros também, eu não vejo problema nesse sentido, porque a responsabilidade de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros é do empreendedor, isso faz parte de um documento de toda a papelada que entrega à Prefeitura. Fifi, vamos deixar um pouco a engenharia de lado, os prédios de lado, obras, e eu quero falar sobre política, mesmo porque você, como eu já disse, até pouco tempo atrás foi ex-secretário de obras, na época do Beto Mansur, continuou para o prefeito João Paulo Tavares Papo, e agora você se afastou do atual governo e o seu partido, que é o PTB, apoiando a candidatura do Paulo Alexandre Barbosa. Por que o partido e o Fifi tomou esse posicionamento? Eu acho que a cidade de Santos ela passa por um momento político de mudança de governo bastante interessante, com muitas opções para a população poder escolher com muito critério o que quer que seja feito. Como eu falei anteriormente, ela passou por uma transformação significativa no final da década de 90, início da década dos anos 2000, do novo milênio, e agora eu acho que ela precisa de uma grande transformação. Eu entendo que ela precisa de manter o que está dando certo, mas avançar de forma significativa para que a gente possa realmente usufruir das benesses que estão na nossa frente. Essa questão da ampliação do porto é uma conjuntura econômica que dificilmente você consegue atrelar a própria instalação do escritório da Petrobras aqui em Santos. Claro que as duas estão linkadas na economia mundial e Santos tem que, sem dúvida alguma, saber aproveitar esse momento. Eu acredito nas propostas do Paulo, no que ele vem apresentando em termos de desenvolvimento para Santos. Eu acho que a gente tem que dar um crédito de confiança nesse sentido. O partido discutiu muito essa caminhada, de que maneira que ela seria feita. Ela vai de uma forma muito coerente, não tenho rusga alguma com nenhum dos dois, ex-prefeito Beto Mansur e o prefeito atual, o Papa, até porque eu fui vice-prefeito do Papa também. Na primeira gestão. Então eu acho que nesse momento é uma questão de opção de um grupo, que é o PTB, e que eu faço parte como presidente do partido, e não tenho dúvida nenhuma que é uma opção bastante interessante para a gente experimentar uma caminhada diferente.
E o nome de Eustácio Pereira, que é o candidato a vice na chapa de Paulo Alexandre Barbosa, também houve um consenso dentro do partido, que é do PTB? Houve. O Eustácio é uma pessoa, um funcionário público, um psicólogo que lida no dia a dia com a questão das drogas, que é uma coisa que preocupa muito a todos os pais de família. É uma discussão que tem que ser feita de peito aberto com a sociedade, porque não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde, é uma questão de estrutura familiar, e eu acho que ele está preparado para ser um bom vice-prefeito, sim. Muito bem. Fifi, eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão Metropolitana, debutando, né? Espero que seja a primeira de muitas. Eu já aqui entrevistei o Fifi por várias vezes na Rádio Cacique, acordava o Fifi de manhã cedo, antes de ele ir lá fiscalizar as obras, ele passava na Cacique 7 horas da manhã, né, Fifi? Mas eu quero agradecer mais uma vez, um abraço a toda a sua família. Obrigado. E sucesso aí na sua nova caminhada, viu? Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Com isso chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Fiquem com Deus, eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. Gonzaga Hall. Charmoso e espaçoso. E ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos. Hoje eu tenho uma dica importante que vai reforçar a sua imagem de cidadão responsável. Quando for descartar óleo na cozinha, nunca faça isso na pia e muito menos na privada. Se você usar o recipiente adequado, vai evitar a contaminação de milhares de litros de água, assim como o entupimento de canos e alagamentos. Reciclagem de óleo doméstico. Um cuidado simples e uma atitude pra lá de elegante com o meio ambiente.